Seridó, Fé e Tradições. Aqui nos estúdios, a gente tem a alegria de receber os professores Marcelo Taveira e Gabriela Bon, eles que também são coordenadores científicos do projeto. Professor Marcelo, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, a satisfação é minha, bom dia a todos os ouvintes, muito obrigado pela hospitalidade. Professora Gabriela, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, eu agradeço por estar aqui e agradeço a todos que nos ouvem. Professor Marcelo, como é que se deu início a esse projeto, né? Essa parceria entre Diocese, o FRN e a ADESE, que culminou com o projeto Seridó, Fé e Tradições? Recebemos esse feliz convite, né, da Diocese de Caicó para discutir um modelo de desenvolvimento sustentável no campo do turismo religioso. Então, naquele tempo, nós ainda estávamos em transição, éramos SERES, depois viramos FELCS, Campos Currais Novos, e a gente começou esse diálogo junto com Dom Antônio e também os padres que compõem a paróquia. O nosso desafio é preparar um roteiro turístico com uma base cultural e religiosa em 12 municípios da região Seridó. Inclusive, esse projeto já está sendo apresentado em cada município que faz parte do programa, não é isso? Isso. Desde segunda-feira nós estamos na estrada, né, uma caravana mesmo de lançamento oficial do projeto, e a gente tem dialogado muito com a sociedade. Lideranças religiosas, várias religiões estão envolvidas, não é apenas a católica, grupos culturais, empresários, organizações de classe. Então é o momento da gente ouvir as pessoas e saber o que é que tem de melhor no Seridó. Quais são os atrativos, serviços, o que é que a gente pode fazer para melhorar, né, a permanência desse turista que vem em busca da espiritualidade. Professora, mesmo o projeto começando agora, já dá para enxergar, por exemplo, um potencial turístico religioso aqui no Seridó? Sim, na verdade, esse projeto ele não vai inventar o turismo religioso, ele já existe. O que nós queremos é potencializar aquilo tudo que já existe por aqui, dando mais qualidade ao produto turístico, porque é necessário que a gente tenha toda uma infraestrutura para que o turismo aconteça de uma forma mais harmônica nas cidades. Como é que a gente consegue potencializar esse potencial turístico? A gente consegue sensibilizando as pessoas. São várias etapas. A gente sensibiliza, discute com as pessoas, né, alguns conceitos básicos do que é turismo, cultura, educação patrimonial. Depois passamos para a fase de mobilização e aí vamos constituindo parcerias. Não tem como desenvolver nenhum projeto de turismo, nem no Seridó e nenhum lugar do mundo, se não for por meio de muitas parcerias. Para isso, nós temos alguns projetos que já vamos começar, vamos iniciar a partir de 2022, que é a realização dos inventários turísticos, que vai mapear o potencial turístico do Seridó, porque mesmo na pandemia, muita coisa vem acontecendo, Marcos. Empresas abriram, outras fecharam, atrativos turísticos surgiram, então é importante ter esse mapa atualizado. Vamos também elaborar, né, o inventário cultural, e descobrir qual é o patrimônio que nós temos, arquitetônico, cultural. Cultural, quando a gente fala, é material e imaterial, o que já foi tombado, o que precisa tombar nessas cidades, e uma série de cursos de capacitação. Precisamos qualificar as pessoas que trabalham no turismo, aquelas que desejam atuar nesse roteiro. Então, nós temos aí uma série de ações previstas para o ano de 2022. O projeto, ele no caso, engloba quantos municípios do Seridó e quais são eles? Ok, são 12 municípios. Esses 12 municípios, nós fizemos um recorte, né? Esse recorte, primeiro, é onde a Diocese de Caicó atua, essa abrangência da Igreja Católica aqui na região. Esses 12 municípios, eles também fazem parte do Conselho de Turismo do Polo Seridó e do Mapa Brasileiro de Turismo. Ou seja, são municípios que já têm uma organização turística, secretarias municipais de turismo, já tem gestores que atuam, que eventos já acontecem, tem sinalização turística. Então, esse foi o ponto de partida. As cidades são, né, Acari, Currais Novos, temos Parelhas, Carnaúba dos Dantas, Lagoa Nova, Cerro Corá, Serra Negra do Norte, Jardim do Seridó, Caicó, São João do Sabugi. São as cidades que compõem inicialmente esse roteiro. Também a gente abrange os municípios que estão no Geoparque Seridó, né? Os 6 municípios.
e mais 6 que já vinham também atuando na perspectiva do turismo. É possível que outros municípios também entrem no projeto? Por enquanto, não. Por enquanto, a gente fez esse recorte com base na abrangência da diocese. Claro que tem outros municípios, Tenente Laurentino, Bodó, Timbaúba dos Batistas. Nesse primeiro apanhado, é um diagnóstico para a gente saber o potencial, e a partir de 2022, nós poderemos ampliar sim. O município também que não desejar participar, ele pode se retirar, e outros poderão entrar e serão muito bem-vindos. Agora, professora Gabriela, para que esse projeto dê certo, é importante, por exemplo, que os municípios também se transformem. Eu digo isso porque, por mais que a gente tenha um potencial turístico, às vezes, por exemplo, a gente tem deficiência em guias, em hospedagem. Então, a infraestrutura também é importante e os municípios estão se sensibilizando com isso? Nós temos tido boas respostas dos municípios, todos com muita vontade de melhorar essa infraestrutura, porque ela é muito importante, ela é decisiva nesse processo, né? Não adianta eu viajar e ter um atrativo turístico maravilhoso se eu não tenho onde ficar na cidade. Todos os municípios têm algumas dificuldades, cada um tem a sua, alguns têm mais dificuldade com a hospedagem, outros com a alimentação, outros com transporte, outros com os guias, mas de maneira geral, os municípios já têm muitos equipamentos. Eles precisam ser melhorados. Então, o que a gente pretende fazer é pegar esses equipamentos nesse primeiro momento e tentar qualificar o que nós já temos, porque criar novas estruturas é uma segunda etapa, né? Muito provavelmente, numa segunda etapa do projeto, nós vamos ter a criação de coisas novas. Os próprios municípios já estão criando coisas novas. Durante a pandemia, é um momento em que nós recebemos pouco, obviamente, pelas questões da pandemia mesmo, da circulação mais restrita, mas os municípios já estão, de modo geral, todos que nós visitamos, com algumas estruturas pré-existentes. Então, o que nós temos que fazer agora é trabalhar com as pessoas, inclusive aquelas que não se sentem implicadas necessariamente no turismo, porque nós temos dentro da cidade, quando o turista vem, ele vai ter acesso ao mototáxi, por exemplo, ele vai ter acesso ao comércio local. São muitas estruturas que já existem e que vão ser utilizadas. Além disso, nós vamos trabalhar questões relativas ao guiamento também. Nós temos cursos voltados para as informações turísticas, nós temos cursos de mediação cultural. Então, nós vamos trabalhar com esses cursos tentando fornecer mais subsídios para aquilo que já existe. A gente costuma dizer que a gente não está inventando a roda. A gente só vai rodar na roda que já existe. Porque os municípios não estão vazios. Eles já têm muita coisa acontecendo. Esse turismo religioso, ele acontece independente do que a gente vai fazer. Ele já acontece, as pessoas já se mobilizam e já vêm aos municípios. E a gente tem, inclusive, municípios como Caicó, que já tem muitas estruturas, né? Um município que tem muita coisa acontecendo. Agora, o turismo religioso, tudo bem, lá acontece, mas o serdoense, ele sabe ganhar dinheiro com turismo religioso? É isso que nós estamos tentando também trabalhar, porque a gente precisa ganhar dinheiro com isso, né? Todas as pessoas precisam comer, as pessoas precisam trabalhar e serem bem remuneradas. Não podemos esquecer que a gente está num sistema capitalista. Então, todos precisam de dinheiro para se manter e, inclusive, para manter as suas famílias. Então, a gente vai gerar situações onde essa renda vai ser potencializada, porque, por exemplo, há municípios que fazem artesanato. Esse artesanato está sendo feito com uma qualidade e que atrai o turista? Há muitas feirinhas onde se coloca, por exemplo, artesanato, mas é um artesanato que ele é igual a outras cidades, ou igual, inclusive, a outros estados. Esse artesanato está potencializado? Tem alguma coisa que vá atrair o turista? Ele é temático? Vai fazer com que eu tenha muita vontade de comprar? São essas análises que a gente vai fazendo quando vai fazendo os dois inventários, o turístico e o cultural, e vai tentando trazer para os nossos cursos o que aquela cidade específica precisa para que ela tenha mais renda. Ela tenha uma renda que seja assegurada tanto com relação à qualidade do trabalho, a qualidade para o trabalhador, qualidade de vida. A gente não pode também ter um trabalho que seja semi-escravo, onde a pessoa trabalha muito e ganha muito pouco. O que nós queremos é justamente o contrário. É fazer com que elas consigam trabalhar em harmonia, consigam trabalhar para que seja produtivo para elas, em termos financeiros, e também para as pessoas que estão comprando esse artesanato.
É muito bacana levar algo de alguma cidade. Quando a gente viaja, a gente fica encantado com as coisas que tem em cada cidade. Mas é muito chato quando você vai, tenta comprar algo e o comércio está fechado. Então, é tentar sensibilizar as pessoas através de diversos cursos, onde as pessoas vão se tornar multiplicadoras. Nós queremos trabalhar com várias pessoas que possam multiplicar isso, para que a gente sensibilize da importância desses produtos que estão junto com o turismo. Eu pergunto isso porque, por exemplo, nós temos aqui na nossa região, as pessoas gostam muito de conhecer as igrejas, né? Nós temos belíssimas igrejas no Seridó. Você chega numa cidade para conhecer uma igreja, a igreja está fechada. Você tem que procurar saber onde é que é a casa do sacristão, do padre, para poder abrir a igreja. Então, até a nossa própria igreja, por isso que é bom a participação decisiva do nosso bispo, do Antônio, também tem que se adequar, tem que se moldar a essa questão, né? Exatamente. Em algumas cidades a gente recebeu a seguinte resposta: não, a igreja está aberta, é só bater na casa do lado e falar com determinada pessoa que ela tem a chave. Bom, isso então funciona. Não tá aberta, né? Exato, ela não está aberta. Isso funciona para quem é da cidade e que sabe quem tem a chave. Para o turista isso não funciona. Quando eu chego numa cidade e algo está fechado, eu vou ter dificuldade de conseguir saber onde está essa chave. E dificilmente ele volta, né? Uhum. É como a gente ir na casa visitar alguém e dar com o nariz na porta, como a gente diz na minha terra, né? E se eu venho de muito longe, eu já fico desanimado. Eu venho cheio de esperança, com vontade de ver determinada igreja, ela é linda, maravilhosa, e está fechada. Eu já me frustro, né? A minha viagem já não começa a não dar certo. A gente fica desanimado, não sabe muito bem para onde vai, porque eu tinha programado essa manhã para ver essa igreja, já não se encaixa mais no meu roteiro, o que eu faço? Então, esses atrativos, eles têm que estar abertos, tem que ter pessoas que possam falar sobre aquele local, se eu quiser uma informação sobre a história da igreja, a arquitetura, por que não também ter alguns produtos associados que eu possa comprar, né? Hoje em dia, cada vez mais, as pessoas querem levar lembranças de viagem, porque a gente precisa de algo depois para depositar a nossa memória de quanto foi boa essa viagem, levar objetos de devoção, né? Objetos que vão fazer muito bem para a gente depois, porque quando a gente estiver em casa, em outro momento, eu vou lembrar daquela viagem, que foi muito importante, que teve toda uma questão de espiritualidade para mim, e eu vou levar um pouco disso para casa. Então, é preciso que a gente tenha pessoas aptas a fazer isso. E há muitas pessoas aptas nas cidades, mas a gente precisa começar a olhar através do olhar do turista e não do olhar da pessoa que mora na cidade. Porque parece fácil. Fala com fulano, ele mora ali do lado. Mas se eu não tenho essa informação nem de quem é essa pessoa, nem onde ele mora, e nem que é ele que vai me abrir a igreja, eu já fui embora e frustrada da cidade, né? Professor, a realização dessas palestras nos 12 municípios, ela foi o início das atividades presenciais, né? Quais as próximas atividades previstas e o que a gente pode esperar de 2022? Excelente pergunta, Marcos. Todo mundo acompanha aqui no estado, né, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, desde o início da pandemia, que as atividades têm sido realizadas no formato remoto. Então, para a gente voltar agora a campo, isso tem sido muito emocionante e emblemático, né, porque é a primeira vez que nós estamos saindo do campus Currais Novos para executar um projeto que também é de pesquisa e extensão, e encontrar uma série de atores importantes. Nesse sentido, né, essa palestra ela tem o objetivo da gente socializar com as pessoas qual é a essência desse projeto. E a essência dele é trabalhar a questão do sagrado, fé, tradição, costumes, cultura e a espiritualidade. Né? A espiritualidade não pode ter rótulo. Né? Eu sou católico, evangélico, budista, eu sou seguidor de uma religião de matriz africana. Então, a Diocese deixou a gente com a carta branca para trazer todas as pessoas para o diálogo. E assim a gente tentar romper algumas barreiras da intolerância. Então, a religião ela precisa unir as pessoas, independentemente daquilo que você acredita, e não afastar. Agora, logicamente que nós temos aqui no Seridó uma cultura muito forte e temos uma hegemonia do catolicismo, até pelo processo de colonização. Mas, mesmo assim, a Igreja Católica está aberta a dialogar com as demais religiões. E isso tem sido muito inspirador, e por onde nós estamos passando nessas 12 cidades, as pessoas têm recebido isso muito bem e concordam com esse processo.
Agora, eu vi até algumas críticas de pessoas ligadas ao segmento evangélico da não presença de lideranças do segmento nas reuniões. Você mesmo disse que ela é aberta, né? Existe um interesse também de outras denominações religiosas em participar do projeto? Ou ainda não? Eu penso que existe o interesse, né? Se você está recebendo algumas críticas, é porque as pessoas têm interesse de participar e não se sentiram representadas ainda. Mas eu quero deixá-los todos muito confortáveis nesse momento. Essa é a primeira iniciativa, depois de quase 2 anos, que a universidade vem a campo aqui no Seridó, e a gente está lançando uma ideia, uma proposta. Começamos a fazer o convite e fazer as adesões. Já no finalzinho de janeiro e fevereiro do próximo ano, nós vamos retornar e aí sim conseguir mobilizar um número cada vez maior. As pessoas que estão participando, a gente está fazendo esse pacto social. Na próxima reunião, traga alguém que você conheça, alguém do segmento evangélico, protestante, alguém que é espírita, os ateus, quem vocês conheçam que possam enriquecer essa proposta cultural do roteiro. Na festa de Santana deste ano, vocês realizaram um fórum de turismo religioso. Quais os frutos desse fórum? São muitos. Nós realizamos aquele fórum e ele foi no formato totalmente virtual. E nós sabemos que esse mundo virtual ele não tem fronteiras, o alcance é muito, muito grande e pessoas do Brasil e do mundo participaram, né, daquela discussão durante a festa de Santana. E naquele momento nós produzimos um livro falando um pouco da história, da cultura do Seridó e dessas expressões religiosas. Quando a gente fala expressões religiosas, Marcos, a gente tem muito cuidado porque a gente está lidando com um conceito que se trabalha bastante na história e na cultura, que é o hibridismo religioso. Essa conversa, esse diálogo, essas influências que uma religião recebe da outra, ao mesmo tempo que uma recebe influência, ela também influencia. Nós tivemos ali depois, né, um fórum de pesquisadores que continuam fazendo seus trabalhos de extensão, ensino e pesquisa, e as publicações continuam. Ontem eu conversei com o Diego Vale, né, sobre o segundo fórum para a gente realizar, né, no próximo ano, provavelmente presencial. Ele disse: nós vamos fazer. Agora o formato vai ser um pouco diferente. O primeiro ano o debate era científico, né, entender a importância da festa de Santana como patrimônio, né, da cultura nacional. E aí nós estamos fazendo os 10 anos, né, como renovar esse registro, qual o papel da sociedade para a gente abraçar toda essa história. E agora serão oficinas temáticas, oficinas com cada segmento. Do artesanato, os artistas locais, pesquisadores, professores, quem trabalha com moda, envolvendo outras instituições. Então, é um mundo, né, quando a gente pensa em cultura e desenvolvimento social. A nossa ouvinte aqui, ela reforça que a Gabriela já falou sobre isso aqui. Realmente, essa questão das igrejas estarem abertas é fundamental. Fizemos um turismo ao Brejo Paraibano e das 3 igrejas que visitamos, 2 estavam fechadas. Todo o grupo ficou muito aborrecido com esta situação. E olha que essas visitas estavam no roteiro turístico, né? Você vê o quanto o turista ele é exigente também, né? Exatamente. Quando nós saímos de casa para ir para um outro lugar, nós temos muitas expectativas. Nós queremos ver isso e muitas vezes nós não vamos voltar a esse lugar por questões de logística, né? Quando a gente está com um grupo, dificilmente você vai voltar com o seu grupo. E você chega naquele local fechado, se frustra, né? Fica com uma sensação de que você não está sendo bem recebido, que a cidade não está te abraçando de alguma forma, porque não está podendo te receber. E você volta para casa com uma sensação de que a viagem não valeu tanto a pena como você gostaria, porque você não viu o que queria ver, as suas expectativas sobre aquele lugar, e você fica imaginando: nossa, essa igreja era tão linda, eu queria tanto estar ali, eu queria tanto conhecer essa igreja, e não pude. Então você sai para casa com essa sensação que não é boa, né? Não é uma sensação que vai fazer com que você volte a esse destino. Quais são as principais apostas no Seridó desse projeto? Por exemplo, as festas de padroeiro são algumas delas. Os nossos locais de romarias, o Monte do Galo, o Monte das Graças em Florânia, são as principais apostas? Estão dentre as principais apostas, sim, né? Nós temos vários atrativos turísticos, temos aqueles naturais, né? As nossas serras, o próprio clima, a vegetação.
e especialmente esses no campo da cultura e da arquitetura. Então, esses templos, eles são o carro-chefe desse projeto. Eu até vi uma entrevista sua sobre os cruzeiros do Seridó, não é isso? Isso. São também apostas importantes nesse projeto? Também são apostas importantes, porque cada cruzeiro desse, ele tem uma história, né? Ele não está ali, ele significa um fato importante para aquela comunidade, seja ela localizada no ambiente urbano ou numa comunidade rural. Nós temos também remanescentes de quilombolas, né, na região. Nós temos ciganos também localizados aqui. Quer dizer, então a gente conseguir mobilizar todas essas pessoas, esses atores, eles serão importantes nesse processo. E não tenha dúvida, Marcos, as igrejas, as capelas, os templos evangélicos, os terreiros de candomblé, quer dizer, esse conjunto, né, de elementos serão atrativos turísticos importantes. Claro que existem vários perfis do turista. O turista religioso, ele é exigente e se vocês fossem empreendedores, por exemplo, diante desse leque de oportunidades que o projeto ele vai gerar para a economia do Seridó, que tipo de investimento vocês fariam, por exemplo, para se preparar para a chegada desse roteiro turístico religioso? Começar com você, Gabriela. O investimento que eu faria seria sempre independente do negócio, independente da área que eu gostaria, porque o turismo envolve hospedagem, alimentação, transporte, guiamento, envolve uma série de serviços. Eu envolveria pessoas que tivessem vontade de se capacitar, pessoas que tivessem vontade de aprender, porque o turismo, da maneira como ele está acontecendo, já há muito tempo no nosso país, ele sempre carece de qualificação. Quando a gente sai fora do país, vai para outros países, a gente percebe que existe um tratamento e que muitas vezes esse tratamento que a gente recebe, ele é até mais importante do que coisas materiais. Quando você vai num belo restaurante, se você for mal atendido, você não tem a tendência a voltar. Agora, quando você vai num restaurante simples, com comida simples, porém bem feita, com pessoas que te atendem bem, com toda a segurança sanitária, você retorna, você recomenda, você quer voltar, você fala para todos os seus amigos e você não sai com uma impressão ruim, ao contrário, você sai com a sensação de que encontrou uma joia. Nossa, esse restaurante pequeno tem todo esse conforto, eu me sinto bem, eu me sinto acolhida. A ideia de acolhimento é muito preciosa no turismo, porque você está fora de casa, você está cansado, você quer uma pessoa que lhe cumprimente, que lhe trate bem, porque você está num momento em que você está muito frágil quando você sai de casa. Seja o turista que vá para ver as questões culturais, seja o turista que está para ver as questões religiosas. As duas coisas vão acontecer no roteiro. Inclusive, o título do roteiro traz a ideia de roteiro religioso e cultural. Dentro da cultura, a religião já está, mas nós frisamos, né, a religião, a religiosidade, porque é importante que todos entendam de que tipo de roteiro nós estamos falando. Então, até mesmo isso, as pessoas precisam saber, elas precisam falar desse roteiro, elas precisam se apropriar do que acontece. Se eu não tenho propriedade, por exemplo, no meu restaurante, eu vejo alguém que está ali dizendo, eu queria ir no cruzeiro tal. Se eu não tiver um profissional qualificado que já vai dizer, olha, o cruzeiro é nesse lugar, você pode ir, é muito bonito, já vai ser uma depreciação do meu negócio. Porque a pessoa está ali para se sentir feliz. Em geral, quando a gente sai, a gente busca experiências prazerosas. A gente não quer ficar rodando pela cidade sem achar alguma coisa. Eu quero alguém que me ajude. Eu quero alguém que me traga conforto. Então, eu investiria realmente na capacitação dos profissionais e na possibilidade deles fazerem uma mediação cultural, que é basicamente eles intermediarem com o visitante a cidade, a sua cidade. Porque a gente pode ter grandes mediadores culturais que necessariamente não são guias. Pode ser a dona da pousada, pode ser um mototaxista, que de repente ele pega uma pessoa e a pessoa menciona alguma coisa, ele já pergunta, mas a senhora não gostaria de dar uma volta aqui, que eu já lhe mostro uma outra coisa interessante que tem desse lado da cidade? A senhora não conhece esse outro ponto? Você não gostaria de ir em outro lugar? Então, a gente vai tendo todo um serviço de atendimento nas cidades que são realmente, que abraçam o turismo,
que você percebe, você se sente diferente, você se sente muito bem acolhido quando as pessoas estão todas querendo apresentar a cidade para quem vem de fora. E tudo isso a Grega falou também, né? Sim. E, Marcelo, e para o poder público, para a iniciativa privada, para os empreendedores, pesquisadores e a população em geral, como é que eles podem contribuir para o sucesso desse projeto? Olha, em todo lugar onde acontece um turismo mais robusto e organizado, ele acontece de forma associativa, né? As pessoas precisam acreditar no turismo, como qualquer outro segmento econômico, e trabalharem juntas. Um dos objetivos que nós temos é potencializar a produção associada ao turismo, que venha da cultura, da produção agropecuária, quer dizer, que envolve as comunidades rurais, para poder se beneficiar. Quer dizer, o artesanato que nós temos aqui, o bordado que é produzido em Caicó. Nós temos hoje uma casa, né, do artesão, que não agrega apenas o artesanato local, mas também dos municípios do entorno. Timbaúba dos Batistas tem um papel importante nesse processo. Quer dizer, então cada ente, né, cada ator social desses, ele tem um papel importante. A gestão pública no campo da infraestrutura. Cabe à gestão pública a limpeza urbana da cidade, a sinalização urbana e turística, a questão da segurança, que é um problema que nós temos hoje nacional, saneamento básico, destino correto do lixo, ou seja, toda a organização espacial da cidade e também da zona rural. Os acessos, né, nós temos estradas que estão praticamente carroçáveis em algumas cidades. Então é preciso ter um olhar muito atento a isso. A iniciativa privada, ela é o motor do turismo. É a iniciativa privada que toca os negócios. No campo da hospedagem, da alimentação, agência de viagens, organizando os eventos. Então, quem faz isso, essa dinâmica, é a iniciativa privada, né? E o terceiro setor, por exemplo, nós temos aqui a representação, no caso das igrejas, né, e das lideranças religiosas, associações, né, algumas cooperativas, grupos culturais. Quer dizer, essas pessoas participam com o melhor, que é a hospitalidade, é o atendimento, é mostrando que ela tem de melhor, né? No nosso caso, o artesanato, a gastronomia, que é riquíssima no Seridó. A nossa gastronomia, ela é identitária, ela é um dos carros-chefes quando a gente pensa em comida regional e nordestina. Nós temos aqui, por exemplo, o queijo de manteiga. Há estudos, inclusive pelos franceses, mostrando que o queijo de manteiga foi constituído no Seridó. Não é em todo lugar do Brasil que a gente encontra queijo de manteiga, né, em termos de processo, como fazer, de sabor. Então são coisas únicas. E a gente está muito feliz, né, nessa nossa passagem, que está sendo muito curta. São 12 cidades, né, praticamente em uma semana. Ontem foram 3 cidades que nós fizemos. E aí, nesse contexto, a gente tem aprendido muito com as pessoas. Nós já temos empresários aqui, Marcos, que são bem arrojados, que sabem fazer turismo, sabem receber bem. Já temos grupos organizados que fazem turismo de aventura. Saímos ontem praticamente encantados, né, de Parelhas, com um depoimento de uma empresária local, né, dizendo que ela vai moldando o seu produto de acordo com o cliente. Na hora que ela sabe que é um casal em lua de mel, ela vai criar uma atmosfera, que é um grupo de estudantes, ela promove um luau. Então o produto é todo adaptado. Então essa riqueza nós já temos. E no campo do empreendedorismo, o que é que eu sinto falta no Seridó? Um receptivo turístico. Nós não temos. Um receptivo organizado que, independentemente do grupo, ele consiga planejar toda a viagem no local. Fazer a reserva no meio da hospedagem, bloquear o restaurante, organizar um evento, preparar os passeios, com guiamento arrojado. Isso ainda é muito frágil no Seridó. Mas esse receptivo turístico seria empresas, por exemplo, especialistas nesse serviço? Uma empresa. Você tem profissionais que trabalham numa agência de viagem, por exemplo, aqui tem algumas, que a gente passa lá, compra um pacote, um cruzeiro, uma passagem aérea. Isso a gente chama de turismo emissivo. O receptivo é o contrário. É uma agência que está localizada na região ou em qualquer cidade e ela vai fazer o inverso, ela vai preparar o ambiente para receber. Na hora que uma agência como a CVC, por exemplo, que é a maior do Brasil, está chegando com um grupo de Recife, da Paraíba, para fazer turismo religioso, contacta a agência local, que é esse receptivo, e é ela que vai fazer todo esse papel.
contratar o guia de turismo, fazer a reserva no hotel, levar para fazer alimentação, a um centro de artesanato e à noite para assistir uma peça de teatro, por exemplo, ou para a Ilha de Santana. Quer dizer, quem articula tudo isso são as pessoas que conhecem o lugar e já têm suas parcerias consolidadas. Fica a dica aí então já, né? Quem queira explorar essa área, né? Quem queira explorar essa área. Já tivemos isso funcionando muito bem lá em Currais Novos, na época era Régia, que hoje é proprietária da CVC Seridó, e fazia isso com muita maestria. E agora nós sentimos falta disso aqui no Seridó. Ok, eu quero agradecer a participação de vocês dois, né, com informações maravilhosas. Só para finalizar, rapidinho, nosso tempo aqui estourou, mas queria que algum de vocês falassem o que é que significa esse reconhecimento da Unesco, né, que o Geoparque Seridó foi indicado como Geoparque Mundial pela Unesco. Dá para resumir rapidinho essa importância? Que coisa complexa, Marcos. Obrigado pela pergunta. O Geoparque Seridó é um presente, né, que o Brasil está ganhando, porque nós temos hoje 169 territórios geoparques reconhecidos pela Unesco. Eles fazem parte da rede mundial de geoparques. E aqui no Brasil nós só temos um que tem a chancela da Unesco, que é o Geoparque Araripe, aqui no Ceará. Já fomos conhecer, inclusive, com um grupo aqui de empresários e gestores públicos. E há 10 anos nasce a ideia de um geoparque no Seridó diante do potencial que nós temos. Nesse processo de 10 anos, chegou esta semana, por isso que você está com essa notícia quente, que o Geoparque é um dos indicados a receber a chancela da Unesco já no início do próximo ano. Foram 2 geoparques indicados no Brasil. O Quênis do Sul, fica ali entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e o Geoparque Seridó. Cumprimos todas as etapas burocráticas. Há 2 semanas nós estávamos recebendo 2 consultores internacionais da Unesco. Eles percorreram os 6 municípios que compõem esse território, fizeram a reunião de avaliação, o governo do estado recebeu, veio o representante do Ministério do Turismo, as prefeituras, e eles entregaram um relatório ao Comitê Internacional da Unesco. Esta semana foi anunciado em rede internacional que nós somos indicados a receber esse credenciamento que vai acontecer no início do ano. Todos nós estamos muito motivados, inspirados e acreditando que agora só falta mesmo o parecer final, que nós vamos entrar nessa rede internacional e aí o Seridó irá para outro patamar, porque a gente vai entrar agora numa rede internacional, atraindo outro tipo de turista. Que legal, então. Eu quero que um dia vocês voltem aqui com mais tempo para falar sobre essa questão do Geoparque Seridó, tá ok? Gabriela, me passa só para fechar a agenda das palestras que ainda restam nesse projeto, né? Certo, Marcos. Nós vamos agora daqui, rapidamente, correndo, a gente sai correndo daqui e vai para São João do Sabugi. Já tomaram café, pelo menos? Já, Marcos, obrigado. E vai ser na Câmara Municipal. São João do Sabugi. Isso. Certo. Às 15 horas, em Serra Negra do Norte, vai ser na Casa de Cultura. Depois, amanhã, dia 17, nós vamos para Jardim do Seridó e Carnaúba dos Dantas, ambos nas câmaras municipais. E terminamos a nossa caravana, como a gente está chamando, às 9 horas, em Currais Novos, também na Câmara Municipal. E aí nós encerramos essa primeira etapa de palestras presenciais, com todos os contatos de muitas pessoas, com as contribuições das pessoas que estão nos prestigiando e nos acompanhando, que nós queremos ter muitos parceiros. Inclusive, para quem for interessado no assunto, que ainda não se sentiu representado pelo projeto, por favor, nos procure. Se não puder comparecer nessas primeiras palestras, entre em contato conosco, que nós teremos o maior prazer de enviar informações, convidar para próximas etapas. Esse projeto ele é muito aberto e está aguardando ansiosamente as contribuições de todos. Ok, então. Obrigado, professor, por sua participação. Nós agradecemos. Muito obrigado pela oportunidade. 8 horas e 43 minutos, eu ficando por aqui. Tenham todos um ótimo feriado municipal. Parabéns a Caicó, né? Ou pelos 153 anos de emancipação política, ou pelos 233, como defende o padre Gleibe, defendeu hoje aqui no nosso programa. Fiquem todos com Deus, uma ótima quinta-feira. A gente volta amanhã.